Olá, amigos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu vim, como eu falei antes, eu ia aparecer mais por aqui, ajudando vocês a fazerem as atividades. Já gravei uma vez, mas deu errado, porque eu tentei assistir os vídeos juntamente com vocês, mas isso ainda não consigo, não deu certo ainda, mas vou conseguir. Bom, quero saber se vocês já estão participando do desafio. Vocês já mandaram a foto de vocês? Se não, ó, o mais rápido possível, porque a gente está procurando uma casa de uma pessoa que gostava muito de escrever. Que casa é essa? Que pessoa é essa? Que escritor ou escritora é essa? A gente precisa saber rapidinho, mas para isso vocês têm que dar uma ajuda, né? E como é que dá essa ajuda aí? Vocês vão ajudar mandando, né? A foto de vocês. E que foto é essa? É uma foto com roupa de festa junina, se vocês tiverem, né? Ou então, não tem problema. Qualquer acessório que vocês tiverem em casa, um chapéu, uma camisa xadrez, qualquer coisa que vocês tiverem em casa, um bigodinho, uma trancinha no cabelo, umas bolotinhas no rosto já vão ajudar. Não tem como fazer isso? Também não tem problema. Vocês podem fazer um desenho e mandar para a gente. Então, dessa vez, gente, realmente não tem como deixar de participar desse desafio, está muito fácil, né? Para a gente poder ter mais dicas, né, dessa casa misteriosa. Essa casa misteriosa, a gente já sabe onde fica, né? Na região Nordeste, muito bem, que é a região que a gente está aprendendo agora, ok? Então, hoje eu falei que vou fazer um sorteio, vai ser no final da aula, daqui a pouco, tá bom? E vamos lá, então, para as nossas atividades, certo? Então, vamos lá. Bom, hoje é dia 17 de julho, né? Foi aqui na região Nordeste que tudo começou, estamos na Bahia e vamos conhecer um pouco mais dessa história. Então, esses dois vídeos aqui que estão aparecendo aqui são os vídeos que vocês vão assistir, que é da chegada dos portugueses no Brasil. Então, eu queria ter, né, falado um pouquinho mais e assistido o vídeo junto, mas eu não consegui compartilhar a tela desse vídeo. Então, assim, são dois vídeos muito lindinhos que falam sobre a chegada dos portugueses. Então, vale muito a pena assistir. E são vídeos pequenininhos, um tem 1 minuto e o outro tem 3 minutos. Então, muito rapidinho, muito bonitinho, tá bom? Vocês vão gostar. Por que vocês precisam, né, assistir esse vídeo? Porque vocês vão mostrar aqui embaixo, ó, por meio de um desenho, a diferença entre os portugueses e os índios. E vocês vão escrever aqui, ó, a diferença entre indígenas e portugueses, ok? Aqui embaixo é uma música, porque assim, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Primeiro que não teve nome de Brasil, né? Acharam que era uma ilha. Depois vem, não, era uma terra, mas só que não foi dado o nome Brasil de imediato, não. Até porque os índios também, vocês acham que os índios chamavam o Brasil de Brasil? Não, os índios chamavam o Brasil de um outro nome. E é esse nome que eu quero saber. Ó, é um nome com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Começa com a letra P, tá bom? Eu quero saber também o nome do rei de Portugal em 1500, que foi quando os portugueses chegaram aqui. Como é que era o nome do rei que autorizou a expedição de vinda daquelas embarcações para o Brasil? É um rei que começa com a letra M. Eu quero saber qual foi o capitão da esquadra portuguesa, quem é que comandou aqueles navios, né, aquelas embarcações. Começa com C. Aqui, no caso, é o sobrenome dele, tá? É o Pedro Álvares. Então, aqui o sobrenome dele. E aqui eu quero saber a língua que os indígenas falavam.
uma palavrinha com 4 letras e começa com a letra T. E aparece aqui nessa música do grupo Palavra Cantada, que é muito legal. Aqui nós temos uma pintura naif, né, chamada Descobrimento do Brasil, de Militão dos Santos, que retrata, né, essa chegada dos portugueses aqui no Brasil. Imagina só, gente, os índios, né, vendo, né, aquelas embarcações chegando, e imagina os portugueses europeus, né, observando os indígenas e o modo de vida deles. Bom, então essa história começa, né, na região Nordeste, na Bahia, e ali em 1500, em 22 de abril de 1500, é que começa, né, toda a nossa história. Claro que, na verdade, nossa história já é bem mais antiga, porque os índios já estavam aqui, né? Mas pela história europeia, né, e pela história que se conta nos livros, né, no Brasil houve esse fato, que é a chegada dos portugueses aqui. Então, isso se deu, né, em 22 de abril de 1500. Então, imagina só essa chegada, né, e esse encontro entre os índios e os europeus, e os portugueses, né? Então, olha só, aqui tem uma frase de Pedro Álvares Cabral, ó, a dica aí, chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. Então, aqui a gente vai relembrar algo que a gente já havia trabalhado lá em fevereiro e março, os meses do ano, né? Eu já até escrevi aqui, ó, eu tinha escrito aqui, da outra aula que eu tentei gravar, mas não deu certo. Então, tá aí, ó, né? Vocês vão aqui, quem não sabe os nomes dos meses do ano, tem um videozinho com uma musiquinha dos meses do ano, tá? Então, aqui, janeiro, já, né? O J com A. Já, ne. Como que a gente faz o ne? Ne e né é a mesma coisa. Então, NE. Aqui que eu quero que vocês parem e prestem atenção, ok? Ó, janei. Não é? Tem uma letrinha ali, ó. Janei. É a letra I, né? Janeiro. Ro, como é que a gente faz ro, né? R-O. Ok? Então, vocês vão completar o nome do mês, dos 12 meses do ano, né? E vão pensando nos pedaços. Então, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Abril. Bri. Não é B, somente B com I, né? Tem uma coisinha ali no meio, ó, bri. B-R-I, né? E não acabou, não, ó. Abril. Parece que é o U, não é? Mas não é, não. É uma outra letra. Se não é U, qual que é? Respondeu, certo? Quem falou? Letrinha L. Então, vocês vão completar, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Lembrando aos pais que, assim, não é para falar o nome da letra para as crianças, né? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, como é que a gente faz. Ó, por exemplo, mês de que nós estamos, julho, como é Ju? Aí a criança pensa, né? E ali já tem a letra J ali, Ju. É o J com U. Tudo bem. Lho. Aí muitas crianças falam L-O, né? Mas tem uma coisa ali no meio para fazer lho. Porque se for L-O, faz ló. Lho. Aí, né? Eles vão pensar e muitas crianças já sabem que é o H, tá? Ah, mas o meu filho ainda não dá conta disso. Então, a gente pode, né, nesse caso aqui, esse H a gente pode até falar, porque ele não dá conta por enquanto, mas é bom a gente instigar, né? Aqui é uma história, tá?
contada por mim num podcast. O que é um podcast? Podcast é um áudio que a gente grava e a gente coloca na internet. Então, qualquer pessoa que acessa, que tem o endereço desse podcast, pode baixar e ouvir, ou ouvir direto da internet. Então, está aqui, né, o link. O nome da história que eu conto é Como Nasceram as Estrelas. Então, já tem a resposta da letra A aqui. Qual o nome da história? Como Nasceram as Estrelas, de Clarice Lispector. Então, qual o nome da autora da história? Clarice Lispector, ok? Agora, o restante, vocês vão ter que ouvir o podcast, que é rapidinho também, uns minutinhos, né? Vocês vão ouvir a história. Isso para os pequenos é muito importante. Por quê? Eu vou explicar. Por que a professora não colocou ali, né? Por que eu não coloquei ali o texto? Eu poderia ter colocado também um vídeo da história. Mas por que isso é importante? Porque a capacidade, né, de ouvir, isso é muito importante. Hoje em dia, né, as crianças, principalmente, elas só querem falar, falar, falar. Prestar atenção no que está sendo falado é uma habilidade importantíssima nos dias de hoje, né? Capacidade que a gente tem de análise, capacidade de atenção, de concentração, né? Por que as crianças não querem mais ouvir? Porque elas tudo vem na televisão, então é muito estímulo para os olhos. Então, por que uma atividade como essa? Para estimular a audição, né? A compreensão, porque vai estar ouvindo e vai ter que estar imaginando aquilo na sua mente, ok? Então, que perguntas que a criança vai ter que responder? Então, assim, a criança responde e depois o adulto, se for necessário, ajuda aqui na elaboração da resposta. Segundo a lenda indígena, as estrelas sempre existiram? Sim ou não? Em que mês do ano essa história aconteceu? Vou falar lá, né? O que as índias perceberam que faltava no cesto? Bom, as índias não encontraram milho na floresta, resolveram chamar os curumins, que por sorte encontraram um viçoso milharal. Letra F. O que os curumins fizeram com as espigas que pegaram? Leia o trecho abaixo e faça um desenho. E pinte-o. Os curumins comeram todo o bolo, ficaram com medo das mães. Eles tiveram um plano, chamaram os colibris e pediram que estes amarrassem cipós no céu. Colibri é um pássaro, né? Uma espécie de pássaro. Eles foram subindo e as mães viram os meninos. Nervosas, começaram a subir pelos cipós. Elas caíram e viraram onças. Com isso, os meninos nunca mais puderam descer e viraram as estrelas que brilham no céu. Então, aqui é um desenho para desenhar e pintar, ok? E aqui eu coloco a receita de um bolo de milho cremoso, que na história parece um bolo, sabe? Tem um bolo na história. Então, aqui tem os ingredientes. Lembrando que se essa receita estivesse escrita igual a gente escreve no nosso caderno de receitas, os ingredientes viriam um abaixo do outro, né? Aqui não está um abaixo do outro. E olha que às vezes a gente pode fazer e pode, né, nos confundir. Mas mesmo assim, aqui está um ao lado do outro. Então, aqui nós temos os ingredientes e aqui ao lado nós temos o modo de fazer, ok? Nessa atividade de baixo aqui, ó, nós temos a quantidade de ovos para um bolo e a quantidade para 2 bolos. Então, quantos ovos eu preciso para um bolo? Você vai vir aqui e vai saber, e vai pintar. Para 2 bolos, quantos ovos eu vou precisar? E aí você pinta. Quantas xícaras de leite eu vou precisar para um bolo? Bom, para um bolo, olha aqui, eu vou precisar de 3 xícaras de leite. Então, vou pintar 3 xícaras. Mas se eu quiser fazer 2 bolos, quantas xícaras eu vou precisar?
E aí eu pinto, né? Então, vamos pensar aqui, ó, no açúcar, não é isso? Cadê o açúcar? Ó, 2 xícaras de açúcar. Então, aqui eu vou pintar para um bolo, 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar para um bolo. E para 2 bolos, 4 xícaras de açúcar. Então, aqui eu pinto 2 e aqui eu pinto 4, ok? Aí você vai fazer isso com queijo parmesão, com a manteiga, com fermento, com amido de milho, com leite de coco e com fubá. Aqui embaixo você vai pintar o cocar de acordo com a sequência de cores. Então, se você tem vermelho, amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, verde, azul. De novo, vermelho, amarelo, verde, azul e até chegar ao final do cocar, ok? Aqui é um vídeo que precisa assistir, que fala sobre os portugueses, tá? No Brasil, é muito em formato de desenho, muito bonito também, tá? Eu vou tentar depois assistir os vídeos com vocês, crianças, mas eu já tentei hoje e não consegui. Então, eu vou tentar fazer isso, tá? E aí, se eu conseguir nas próximas vezes. Bom, aqui eu não vou ler porque é para vocês exercitarem a leitura, tá? Leitura do nome de alguns povos indígenas que vivem na Bahia atualmente. Porque a gente pode pensar, será que tem muita criança que acha que não existe índio hoje em dia? Vocês sabiam disso? Mas existe, né? Existem muito menos índios do que em 1500, né? Mas na época eram milhões de índios, né? Vocês vão assistir num vídeo lá que essa relação dos indígenas com os portugueses no início ela foi tranquila, mas que depois os portugueses começaram a querer impor sua vontade, né? Fazer escravizar os indígenas e os indígenas não aceitavam isso. Então aí começaram muitas guerras, guerrilhas, né? Entre os povos indígenas e os portugueses. Também aconteceram guerras entre povos indígenas contra povos indígenas. E então, o que foi acontecendo? Os povos indígenas foram diminuindo, mas isso não significa que não exista índio atualmente. Então, por exemplo, lá na Bahia existem tribos indígenas, né? E eu quero que vocês leiam o nome dessas tribos aqui, tá? Essa outra atividade aqui, número 10, é para vocês tentarem ler o texto sozinho. Gente, tem criança que vai ler isso aqui tranquilamente, ok? Então, vai ler e vai desenhar aqui bem bonito. Tem algumas crianças que vão ter um pouco de dificuldade. Então, assim, aquelas crianças que tiverem um pouco de dificuldade vão ler algumas, né, palavrinhas. Quer ver uma coisa que poderia ler aqui tranquilamente? Ó. Eles caçam. O que eles caçam? O nome das coisas que eles caçam aqui. Ó. Então, o que tiver escrito aqui embaixo dá para ler tranquilamente pelos outros alunos. Então, assim, é importante, né? Como é que eu aprendo a ler? Só tem um jeito, lendo, né? Tendo dificuldade em alguma sílaba que a mãe ou o pai ou quem estiver ajudando, né, vão ajudar ali, mas só aprende a ler lendo. E assim, quem já lê, o meu filho já lê, então ele não precisa ler isso aqui. Não, pelo contrário, ele tem que continuar lendo para exercitar ainda melhor essa leitura, tá bem? Então, vai ler esse textinho aqui e vai fazer aqui ao lado um desenho. Bom, agora a gente vai saber o que é uma legenda. Legenda, às vezes você está no jornal, você vê uma imagem, uma foto, né? E embaixo dessa foto tem uma explicação para você entender, né, o que está acontecendo ali naquela foto. A gente encontra isso, né, a legenda em jornais, a gente encontra legenda em livros, a gente encontra legenda onde mais? Na internet, em tantos locais, né? Por quê? Porque você precisa compreender, nem sempre olhando só a imagem vai fazer com que você compreenda, né?
Então, revistas, jornais, vão aparecer as imagens e as legendas embaixo, ok? Então, a legenda é uma explicação da foto. Então, por exemplo, assim, essa imagem aqui, poderia ser essa legenda, ó, crianças indígenas tomam sorvete. Poderia ser essa? Não, porque eles não estão tomando sorvete, né? E outra coisa, a legenda, ela é simples, não é um texto, não. É uma frasezinha bem curta que explica a imagem, ok? Então, por exemplo, tá? Crianças indígenas brincam na tribo, crianças indígenas brincam de bolinha de sabão, não é isso que eles estão brincando ali? Então, assim, vocês vão pensar, uma legenda curta para essas duas fotos aqui, que explique essas duas fotos, tá? Aqui nós vamos observar essa palavra índio. Presta atenção que a letra I está antes do N. Então, ela vem primeiro a letra I. Então, eu tenho que falar a letra I primeiro, ó. Né? Índio. Se o A está na frente, eu leio an. Se o U está na frente, eu leio Se o E está na frente, eu leio o quê? Em. E se o O estiver na frente? On, ok? Então, aqui nessas palavras, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. A, tá sozinho, né, na sílaba. A, agora aqui vai aparecer esse M, ó. Men. A, men, do, in. Amendoim. Então, vocês vão fazer a leitura dessas palavras, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Can, e aqui o T com A, tá. Canta. Aqui, nessa parte aqui de baixo, eu coloquei a receita para vocês, se quiserem ler maior, né? Se não tiver bom. Não aparece lá nas atividades impressas, mas aqui, né, tem o privilégio de poder ter, porque aí é só olhar pelo celular, no computador. Quem sabe aí, ó, a mãe de vocês não se anima para fazer um bolo de milho cremoso esse final de semana. Olha que delícia. Ó, então, aqui vocês vão fazer, então, essa leiturinha, ok? Tá bom? Vocês vão ler isso aí para mim. Aí, outra coisa, vocês vão procurar, ó, 6 palavrinhas que tenham essa sílaba aí, igual, e vocês vão fazer, tá? Tá ok? Procurar e completar aqui, tá? Então, as atividades de hoje são essas. E agora, deixa eu ver aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora nós vamos, eu coloquei o nome aqui nessa caixinha aqui de todos os amigos que estão em dia com as atividades, tá? Essas atividades eu coloquei até o final de junho, tá? Porque como vocês estão me mandando agora as de julho, então, quem tiver com as atividades completas dos meses de maio, junho, março, abril, maio, junho, tá com o seu nome aqui na caixinha. Então, hoje eu vou fazer um sorteio. E aí, a criança que eu sortear, eu vou mandar no dia lá de receber as apostilas, eu vou mandar uma lembrancinha para essa criança, tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Eu tô aqui ao nome de todo mundo aqui, dessas crianças que eu falei, que estão com as atividades em dia, tá? Então, olha só, eu vou abrir aqui, vou pegar um papelzinho, sortear esse papel.
Então, foi essa criança aqui, ó. Ok? Então, essa criança aqui, vou mandar uma lembrança para essa criança, tá bom? E olha só, na outra semana, quem sabe a gente não pode fazer sexta-feira mais outro sorteio, né? Então, essa criança aqui foi a criança sorteada. Parabéns! Beleza, então, meus amores. Então, aqui, ó, os outros papéis que eu vou sortear na próxima sexta-feira, tá bom? Vão acompanhando aí as atividades, participe do desafio, tá joia? E a gente vai se vendo, tá bom? Beijão para vocês.